Salmo 1, que na epígrafe aqui da Revista Corrigida de Almeida diz: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Este, queridos, é um salmo bastante conhecido. Aliás, o livro dos Salmos é um dos livros preferidos da Bíblia Sagrada, né? Não é à toa que dos livros do Antigo Testamento é o livro mais citado no Novo Testamento. Cerca de 1/3 de todas as citações do Antigo Testamento no Novo são do livro dos Salmos. Salmos traz uma mensagem que toca na alma da gente, porque espelha a alma do salmista. Tem dias que o salmista está louvando a Deus, tem dias que ele está pedindo misericórdia, tem dia que ele pula uma muralha, tem dia que ele está com medo dos seus inimigos. É assim o homem, mas quando ele confia no Senhor, nós vamos ver que o salmista sempre tem uma confiança plena e, portanto, sempre tem o que agradecer, porque Deus está abençoando sempre também aquele que confia nele. Neste Salmo 1, nós vamos trazer uma mensagem falando sobre como alcançar a prosperidade. Muita gente querendo ser próspero nos dias de hoje, né? Muita gente falando de prosperidade. Tem gente que acha que precisa investir dinheiro para poder ser próspero. Mas vamos ver o que o salmista tem a nos ensinar e vamos olhar para este salmo hoje e falar sobre o tema o caminho para a prosperidade. Nós vamos ver, queridos irmãos, que o Salmo 1, por muitos estudiosos, ele é considerado como se fosse a introdução de todo o livro de Salmos, como se fosse um resumo desta mensagem que vamos encontrar em todos os 150 Salmos. Ou seja, ele apresenta já de cara qual é o caminho que se espera daquele que louva a Deus, daquele que tem comunhão com Deus. Nos convida então a ter um relacionamento deste tipo. Este tipo de relacionamento que ele vai mostrar aqui, ele nos convida para qualquer um que queira então ler o livro dos Salmos e aplicar a sua vida, já comece por esse princípio que no Salmo 1 é colocado. O livro dos Salmos, tradicionalmente, ele é dividido em 5 livros, 5 porções. A primeira vai do Salmo 1 ao Salmo 41, que são os Salmos de Davi. Apesar de não estar dito quem é o autor desse salmo, tradicionalmente é atribuído, todo o primeiro livro, os 41 primeiros salmos, a Davi. Mas este é um salmo que ele nos traz um resumo, um apanhado de toda a doutrina cristã e de como o homem deve viver para ter um relacionamento com Deus. Aqui, o salmista vai nos apresentar o caminho para a prosperidade, o caminho para ter uma vida feliz, para ser alguém bem-aventurado ou mais do que feliz.
E ele fala de um caminho, de um caminhar, de um proceder que leva a um destino. E esse destino não é outro senão o destino da comunhão com Deus permanente, que é o que nós almejamos, né? Na carreira cristã, almejamos chegar no céu e viver para sempre com o Senhor. Quando o salmista fala aqui de caminho do ímpio, o caminho do justo, ele está falando sobre o curso da vida, né? Sobre por onde nós andamos e também sobre o destino da vida, para onde nós estamos caminhando. Porque quando se fala de caminho, obviamente você tem que pensar primeiro por onde você está passando, né? Como você vai caminhando e aonde você vai chegar. Um caminho fala das duas coisas. Da conduta na vida e do destino que tem a vida para aquele que segue o caminho correto, o caminho que Deus aponta para ele. E nós vamos perceber então neste salmo que o nosso futuro depende do nosso relacionamento com Deus no presente. Para poder ter um relacionamento com Deus eterno no futuro, precisamos ter um relacionamento correto com Deus hoje, no presente. É o hoje que vai determinar o amanhã. Porque se hoje não tivermos um relacionamento com Deus, amanhã certamente nós vamos ter problemas. É assim com o ímpio. Mas o justo que hoje busca esse relacionamento com Deus, ele será abençoado hoje, amanhã e sempre, porque Deus ele vai fazer prosperar o seu caminho. Glória a Jesus. Antes do salmista apresentar aqui como é a vida do homem abençoado, do homem bem-aventurado, é assim que ele descreve este varão próspero, né, como bem-aventurado, mais do que feliz. Antes de dizer o que ele faz para ser bem-aventurado, o salmista vai dizer o que ele não faz. O que é que ele não comete, que tipo de ação ele não faz para ser realmente abençoado. E a primeira coisa que ele vai dizer, que ele vai declarar sobre o caminho do justo, é que ele não segue o conselho dos ímpios, ou não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando ele fala de conselho, ele está falando sobre o padrão de pensamento dos ímpios, a forma de pensar deles, a forma que eles dizem que as pessoas devem andar e fazer as coisas. O homem de Deus, queridos irmãos, deve estar muito longe do conselho dos ímpios. Porque se você se aconselhar com um ímpio, ele só vai lhe ensinar a fazer impiedade. Se você pedir um conselho ao ímpio, ele só vai lhe aconselhar a fazer aquilo que não agrada a Deus. Obviamente nós estamos falando aqui de conselhos para a vida. É óbvio que se você precisa de um conselho técnico, ainda que o carpinteiro, o pintor, o pedreiro, quem quer que seja ímpio, você vai ouvir o conselho dele porque é um conselho profissional. Mas quando se fala de conselho para a vida, nós não podemos de maneira nenhuma pedir esse conselho a um ímpio. Salmo 64, o salmista diz: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. O salmista quer realmente viver longe do conselho dos ímpios, porque ele sabe que o ímpio só vai levar a mais impiedade. O seu pensamento é totalmente contrário ao pensamento de Deus, à vontade de Deus, e, portanto, só vai levar a um caminho muito difícil. Para onde o ímpio anda e aonde ele vai levar os outros que ouvem o seu conselho, é exatamente para o pecado. Para pecar mais ainda. O ímpio, ele procura uma maneira de pecar. E como as pessoas são criativas nisso, né? Todo dia você está ouvindo aí de um novo golpe que alguém está aplicando, de uma nova maneira de alguém esbanjar a vida, de uma nova maneira de alguém passar um trote, uma brincadeira nos outros, porque o ímpio, ele só leva ao pecado e a mais pecado. Nós vamos encontrar na Bíblia um homem que, apesar de ser um profeta de Deus, mas seguiu o caminho dos ímpios. Um homem chamado Balaão. Ele foi convidado pelo rei para amaldiçoar o povo de Israel.
A princípio ele se recusou, mas quando lhe apresentaram dinheiro, aí ele mudou de ideia. Porque o ímpio, ele acha que a prosperidade é ter dinheiro no bolso. E nós vamos ver que o dinheiro é só uma consequência da verdadeira prosperidade que o justo tem. Aí Balaão mudou de ideia. Não, então vocês fiquem aí que eu vou orar e vamos ver se Deus permite. E ele tenta diversas vezes, mas não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele não tendo como amaldiçoar, para tentar receber o dinheiro, ele vai dar um conselho. E diz assim, Números 31 e o verso 16. Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Nós vamos ver que como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, ele sabia que só tinha um jeito do povo de Deus cair em maldição. Era se ele pecasse contra Deus. Aí ele orienta o rei a colocar mulheres na beira da estrada que atraíssem os homens de Israel e os fizessem pecar com elas. E assim eles seguiram este conselho. Deus enviou uma praga no meio do povo para purificá-lo daquele pecado. Balaão foi morto por causa da sua impiedade, porque o conselho dos ímpios só leva à destruição. E se alguém quiser viver bem, precisa realmente fugir do conselho dos ímpios. Seguir o mau conselho traz um grande prejuízo. Vou citar apenas 2 casos nas Escrituras. 2 Crônicas, capítulo 10. O rei havia morrido, Salomão. Seu filho, Roboão, reinou em seu lugar. Ele foi pedir conselho aos anciãos e eles disseram, agrade o povo e eles vão lhe servir para sempre. Mas ele foi pedir conselho aos jovens e eles disseram, não, aumente os impostos para que eles pudessem viver com mais regalias ainda. Parece outro país que nós vemos por aqui pela América do Sul, né? Olha, nós queremos aumentar os impostos para a gente ter mais dinheiro ainda. Diga ao povo que o seu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo de seu pai. Ele ouviu esse conselho, o povo o deixou. Das 12 tribos só ficaram 2 com ele, porque Deus fez a promessa que não faltaria um herdeiro a Davi. Se não fosse isso, ele teria perdido logo as 12. Conselho mau, resultado muito ruim. Há um outro aqui em Esther, capítulo 5. Amã queria ser muito respeitado e queria destruir o povo judeu, porque provavelmente ele era descendente dos amalequitas que o povo de Israel tinha destruído por mandado de Deus. E ele pediu um conselho, ou a sua esposa o aconselhou dizendo, faça uma forca para você enforcar Mardoqueu nela. E ele seguiu esse conselho. Mas sabe muito bem para que serviu aquela forca? Para ele próprio e a sua família. Ela, a mulher que deu o conselho a ele, acabou perdendo seu marido e seus filhos naquela forca, porque o conselho era muito ruim. Seguir o conselho dos ímpios, irmãos, é um prejuízo na certa. Por isso, o homem que quer ser bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se aconselha com eles. É bom seguir conselhos, mas sendo bons conselhos. Havendo conselhos, a coisa se firma. Através de bons conselhos, alguém assevera o seu caminho. É o que Provérbios vai dizer em muitos e muitos dos seus versos. É bom seguir conselhos, mas desde que o conselho seja de alguém que realmente tem a sabedoria de Deus. Esse nos dá bons conselhos, porque não há melhor conselho do que o conselho de Deus. Nós vamos ver que o homem justo se aconselha com Deus, porque ele lê a sua palavra. E assim ele vai seguir muito bem. Não basta, queridos irmãos, que o conselheiro seja alguém sábio ou inteligente. Nós precisamos buscar conselheiros que nós conheçamos o seu caráter e a sua intenção.
Um dos problemas que vive o país e muitos outros países por aí é porque as pessoas que fazem a educação do país, as pessoas que fazem os procedimentos para o governo, para a vida do cidadão, muitas dessas pessoas têm péssimas intenções de subverter os valores, intenções de desfazer aquilo que está como um valor estabelecido, sólido, que foi fundamentado inclusive na cultura judaica cristã que tem origem na Bíblia Sagrada. Como essas pessoas estão escrevendo os princípios, inclusive da educação no país, tudo vai mal e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não basta alguém ter habilidade para aconselhar, nós precisamos saber qual é a intenção dele. Se é um ímpio, meu irmão, não siga este conselho, porque isso trará problemas. Quem quer ser próspero não segue o caminho dos ímpios, que começa com o seu conselho. Depois ele diz que ele não se detém no caminho dos pecadores. Se o conselho fala do padrão de pensamento, agora o caminho fala do tipo de atitude na vida que as pessoas têm. Conselho fala de intenção. O caminho fala de comportamento. É que o homem começa pensando mal, depois ele começa a praticar mal. Ele começa pensando em fazer o errado, depois ele continua procedendo de forma errada. Então o homem justo, o homem que quer ser próspero, nem segue o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não anda como eles andam. O caminho dos ímpios, o salmista vai nos dizer que ele perecerá. Ele leva à destruição, ele leva à perdição. Jesus falou sobre um caminho largo, sobre uma porta larga, e esta porta leva à perdição. Mas ele diz, são muitos os que entram por ela. Muitas pessoas estão seguindo o caminho das facilidades, o caminho das vantagens, o caminho de levar vantagem em tudo, o caminho do jeitinho, o caminho de se dar bem em qualquer situação da vida. Esse é um caminho largo. Muita gente anda por ele. Mas esse caminho vai terminar numa destruição. Jesus diz que nós devemos nos esforçar para entrar pelo caminho estreito e pela porta estreita, porque esse caminho leva à vida. Glória a Jesus. Quando eu penso no caminho largo e no caminho estreito, irmãos, eu penso que na realidade são o mesmo caminho. Só que os que estão no caminho largo vêm numa direção e tomam quase o caminho todo. E sobra só uma faixinha do caminho estreito para quem vai na direção contrária a eles. Então o caminho é estreito porque os ímpios tomaram o restante do caminho quase todo. Mas nós vemos ele apertado porque nós caminhamos na contramão. No entanto, para onde vai a estrada larga é perdição, mas para onde segue o caminho estreito é para a vida, e vida com Deus, vida plena e abundante. Glória seja dada ao nome de Jesus. O homem não deve andar por este caminho dos pecadores, porque senão ele vai ser destruído. Os ímpios, eles se impõem, eles dizem como devem ser as coisas e querem que os outros andem por este caminho. Os ímpios querem que todo mundo ande no comportamento deles. Pedro diz que eles estranham que as pessoas de Deus não andem segundo o caminho irrefreado deles. Porque nós procuramos andar de forma diferente. Muitas vezes somos alvos de zombaria. Mas vale a pena andar no caminho de Deus e não no caminho do ímpio. O justo confia em Deus, e mesmo que o caminho pareça apertado, ele continua caminhando, porque Deus é quem está com ele. Provérbios capítulo 4, ele nos mostra por que nós não devemos andar no caminho dos ímpios. Olha só, não entres na vereda dos ímpios, diz o sábio, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-os, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono
sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Que diferença! O caminho dos justos vai clareando e clareando e clareando, cada vez mais claro, cada vez mais luz até o dia ser perfeito. O caminho dos ímpios é tanta escuridão que eles tropeçam, caem e não sabem nem em que tropeçaram. Eles andam na violência, eles querem fazer alguém tropeçar, eles andam na impiedade. Portanto, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para não andar no caminho dos ímpios. Andar no caminho dos ímpios é fazer como eles fazem, é viver como eles vivem. Alguém pensa que ser crente é vir na igreja e dar glória a Jesus de noite. Dar glória a Jesus de noite é bom, mas é melhor dar glória a Jesus de dia. E às vezes sem abrir a boca, mas dando glória a Jesus com o seu procedimento. Andando no caminho dos justos, aleluia. Esse vai realmente ser feliz e abençoado. Quanto ao caminho dos justos, a Bíblia diz que Deus conhece este caminho. Quando diz que Deus conhece, não quer dizer que o caminho dos ímpios, Deus não sabe nem para onde ele vai. Não, Deus sabe todas as coisas. O conhecimento aqui fala de duas coisas. O conhecimento fala de intimidade. Quem anda no caminho dos justos, anda na intimidade com Deus. Anda conhecendo a Deus e Deus andando com ele. E além disso, ele fala também de aprovação de Deus. Deus conhece, quer dizer que ele aprova aquilo que o justo faz. O ímpio não tem a aprovação de Deus, por isso ele vai ser destruído no seu caminho. O Salmo 25, ele diz: qual é o homem que teme ao Senhor? E ele continua: ele, o Senhor, o ensinará no caminho que deve escolher. O justo caminhando com Deus, Deus vai mostrando por onde ele deve andar. Deus vai abrindo as portas certas. Deus vai aplanando o caminho. Deus vai abrindo oportunidades. E ele vai passando, ele vai passando. Meu irmão, se a porta está fechada, se o caminho está difícil, se há uma rocha inteira no meio do caminho, não dá por onde passar, tenha calma. Não queira agir como um ímpio para abrir caminho, não. Deixe o Senhor abrir a porta. Espere que Deus no tempo certo vai fazer as coisas funcionarem. Aleluia. Porque quem confia no Senhor e teme a Ele, a Bíblia diz que Deus vai lhe ensinar o caminho que ele deve escolher. E é 1000 vezes melhor esperar Deus mostrar o caminho certo do que pegar a vereda errada. O caminho dos ímpios perece. Pode parecer que eles estejam indo bem, que eles sejam produtivos, que eles estejam caminhando rápido, mas o final dele é um final de destruição. Provérbios 14 e 12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o final é um caminho de morte. Se você acha que o seu caminho está pouco parado porque você é justo, não queira passar para o caminho dos ímpios que é mais rápido, não. É tão rápido que eles vão dar com a cara na parede lá no final. Não queira seguir o caminho dos ímpios, porque o caminho deles termina em destruição. O homem que quer ser então próspero, ele nem anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e ainda tem uma outra coisa que ele não faz, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui, queridos, há uma questão muito importante, porque o escarnecedor é aquele que vive zombando, menosprezando, que vive ludibriando, enganando as pessoas. Zombar é uma atitude de quem se acha superior, é uma atitude de quem despreza as pessoas. Zombar é uma atitude de quem não tem reverência, não tem respeito. Mas a Bíblia diz claramente que o escarnecedor trará juízo sobre si. Quando nós vemos o escarnecedor, ele é o oposto do sábio. Aqui no livro dos Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, nós vamos ver esse contraste entre o tolo e o sábio. O tolo é escarnecedor.
Ele acha que sabe, portanto zomba dos outros. Ele acha que é superior, portanto ele não tem nenhum respeito por ninguém. Ele é o oposto do sábio e ele acha-se mais sábio do que os outros, mas não sabe que ele está num caminho terrível de destruição, porque a Bíblia diz claramente, queridos, que ninguém zomba ou escarnece de Deus e se dá bem. Ele pode até zombar dos homens por um tempo e parecer que está se dando bem. Mas quando ele zomba do povo de Deus, ele está zombando de Deus. E de Deus ninguém zomba ou ninguém se escarnece de Deus. Olha o que diz Gálatas 6 e 7. Não erreis. Ele já está dizendo que não se deve fazer esse tipo de coisa porque vai dar errado. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se alguém escarnece de Deus, se alguém zomba de Deus, se alguém não tem respeito por Deus, se alguém não tem nenhum tipo de reverência a Deus, esse homem vai viver como escarnecedor, mas vai morrer como escarnecedor, como ímpio. Ou seja, se ele não mudar de atitude, se ele não reconhecer a sua impiedade, ele vai ter um caminho difícil. Nós vamos ver, queridos irmãos, que o salmista vai mostrando que o homem ele vai se acostumando com o pecado. Ele vai cada dia piorando. Se ele não tiver uma mudança de vida, ele vai de mal a pior. Qual é, então, a forma diferente de viver que o homem tem que seguir para ele ser realmente próspero, feliz e abençoado? A primeira, então, característica positiva, depois de falar dessas três características negativas, a primeira positiva sobre o homem feliz e abençoado é que ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Veja que ele lê a palavra de Deus, mas ele não lê por ler. Ele não lê só para cumprir tabela, ele não lê só para dizer que leu, ele não lê só para fazer aquela leitura, que é tradicional. Ele lê porque ele tem prazer. Glória a Jesus. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele lê porque gosta, ele lê porque ali ele encontra alimento, ele encontra uma orientação segura para a sua vida. Ele estuda a Bíblia por amor a ela. Não é por vaidade intelectual, ou seja, para saber mais do que os outros, para apontar os erros dos outros, para ser crítico dos outros. Ele lê a Bíblia porque ele tem amor a esta palavra, porque ela é alimento, é a bússola, é a lâmpada que ilumina o seu caminho, é a palavra de Deus que dá sentido e direção ao homem e principalmente que mostra como ele pode se aproximar de Deus. Glória a Jesus. A lei do Senhor, queridos, é algo que tem que estar no nosso coração, para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus. Alguém já disse de maneira muito certa, parafraseando o que na realidade o salmista também vai dizer aqui. Ou você lê a Bíblia e ela lhe afasta do pecado, ou você comete o pecado e ele lhe afasta da Bíblia. Porque ler a Bíblia e cometer pecado é uma coisa que não vai combinar. Porque se você ler a Bíblia, ela vai apontar que o pecado é ruim. E se você comete pecado, você vai evitar ler a Bíblia porque não tem mais prazer nela. No Salmo 119, o verso 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. E para quê? Para que ele guardou essa palavra no coração? Ele diz: para eu não pecar contra ti. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos ver, queridos irmãos, que a palavra guardada no coração é um antídoto contra a vontade de pecar. Ainda, Jeremias capítulo 15, o verso 16, ele mostra como a palavra de Deus é fonte de alegria para o homem. Ele diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia. O salmista diz que encontrou a palavra de Deus e comeu. Ele se alimentou dessa palavra, aleluia. E ele diz que essa palavra foi gozo e alegria do seu coração, aleluia. Irmãos, como é maravilhoso nós termos a palavra de Deus.
Eu fico impressionado com crentes que andam com um fastio espiritual tão grande, que não tem prazer de ler a palavra, que não tem prazer de estudar a palavra, que não tem prazer de aprender a palavra. A palavra de Deus é maravilhosa. Você certamente já viu, até mesmo em vídeos aí nas redes sociais, na internet, de povos que não tinham a Bíblia e chegou a Bíblia para eles. Que alegria daquele povo, porque eles agora têm a Bíblia Sagrada no seu idioma. E quantos crentes têm várias Bíblias em casa, empoeiradas, que não abrem mais para ter prazer de ler a palavra de Deus. Você quer ser próspero, quer ser abençoado, quer ser feliz? Leia a palavra de Deus. O salmista diz que ele não somente lê, mas medita nela de dia e de noite. De dia ele lê a palavra e ele tira um tempo para meditar nela. De noite, antes de dormir, ele lê a palavra. Ele tira um tempo para meditar nessa palavra. Meditar, queridos, é trazer a palavra ao coração. Meditar é aplicar essa palavra à nossa vida. Meditar é nos alegrar na palavra, como ela é maravilhosa. Meditar é você viver a palavra. E o salmista diz que o homem próspero faz isso de dia e de noite. Ou seja, ele pode acordar já fazendo isso e antes de dormir ainda está fazendo. Ele tem prazer em meditar na lei do Senhor. A Bíblia diz que meditar na palavra de Deus torna o homem sábio. No Salmo 119, que quase todos os seus muitos versículos fazem citação à palavra de Deus, ele diz: eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu leio a tua palavra. Eu sou mais prudente do que os velhos, porque eu leio a tua palavra. O salmista parece que era novo, mas ele tinha mais sabedoria do que gente que tinha mais idade do que ele. E de onde vinha essa sabedoria? Ele diz: porque eu medito na tua palavra, eu leio a tua palavra, Senhor, aleluia. Josué capítulo 1, verso 8. Josué estava com uma enorme responsabilidade diante de si. Imagine o que era difícil substituir Moisés. Moisés foi líder durante 40 anos. Sob a sua liderança, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez chover pragas sobre o Egito, Deus fez coisas extraordinárias, deu a lei, desceu no Monte Sinai, falou com o povo. Durante 40 anos Moisés foi o líder. Agora Deus diz: olha, Moisés morreu e você, Josué, é quem vai guiar esse povo. Se fosse eu, meu irmão, eu já estava tremendo todinho. Substituir Moisés, pense numa coisa difícil. Muito difícil. Era mais fácil ser pastor substituto de Paulo do que ser substituto de Moisés. Porque Paulo nunca foi pastor 40 anos numa igreja, mas Moisés conduziu 40 anos aquele povo. Simplesmente, de todo o povo adulto que saiu do Egito, só tinha 2 que não tinha sido orientado por Moisés desde pequenininho. Era difícil substituir Moisés. Como é que eu posso ter sabedoria para substituir Moisés? Mas Deus ensinou a Josué. Olha só, capítulo 1, verso 8. Deus disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, a Bíblia dele, aleluia. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, se você fizer isso, se você meditar nele de dia e de noite e procurar fazer o que está escrito nele, então, diz a palavra de Deus, farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aleluia! Você quer ter um caminho próspero? Você quer andar seguro, prudente, de maneira realmente bem equilibrada? Medite na lei do Senhor, ou seja, leia a Bíblia Sagrada, aplique essa palavra ao seu coração. Ela faz o homem prosperar. 1 Timóteo 4,15, Paulo diz àquele seu filho na fé que ele deve meditar na palavra de Deus, nas coisas que Paulo está ensinando, deve ocupar-se disso. E o seu aproveitamento será manifesto a todos, ou seja, ele vai ter um crescimento à vista de todos. Todos vão ver como ele está sábio, como ele está prudente, como ele está caminhando bem, porque ele medita e aplica a palavra de Deus no seu coração. O homem prudente, o homem próspero, ele
tem prazer na lei do Senhor. Em vez de andar segundo o conselho dos ímpios, ele pede conselho a Deus, lendo a sua palavra. Em vez de caminhar no caminho dos ímpios, ele vai segundo o caminho que a palavra de Deus lhe mostra. Aleluia. Em vez de sentar na roda dos escarnecedores, ele senta no meio daqueles que meditam na palavra de Deus. E por isso ele é abençoado, próspero, feliz. Aleluia. Qual é o resultado, então, de seguir o caminho do justo e não seguir o caminho do ímpio? Veja que resultado maravilhoso que o salmista vai nos dizer. Aquele homem que medita na lei de Deus, que não faz aquilo que o ímpio faz, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma árvore plantada na margem de um rio, queridos irmãos, é o símbolo de alguém que está plenamente abastecido. De alguém que nunca vai ter problemas que venham a fazê-lo murchar. Pode ter o ano da sequidão, pode ter a dificuldade, mas ele vai estar seguro, porque ela nunca vai estar seca, nunca vai estar sem provisão, nunca vai estar sem graça, porque ele é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A margem do rio, então, tem água abundante, e ali ele vai dar bastante fruto. Como ele está constantemente regado, ele vai crescer e estender os seus galhos. A Bíblia vai utilizar diversas vezes esta figura do homem próspero, do justo, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele vai dar o seu fruto na estação própria. No tempo certo, ele vai dar o seu fruto. Ou seja, ele é frutífero no tempo certo. Em todo o tempo ele é frutífero. Ele não deixa de dar o seu fruto. Jeremias capítulo 17, o verso 7. O profeta vai usar essa mesma figura aqui. Ele diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele confia no Senhor? Porque ele lê a palavra e ele conhece o Senhor. E ele tem esperança nele. Aí ele diz, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Glória a Jesus. A árvore aqui, ela também passa pelo ano da sequidão, mas ela nem cai as folhas e nem deixa de dar fruto. Porque o ano da sequidão pega todo mundo de surpresa. Mas aquele que é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas tem uma fonte inesgotável de graça, de alegria, aleluia, de segurança, de estabilidade. Pode cair tudo ao redor, mas ele está firme, aleluia, porque ele está como árvore plantada junto a ribeiro, ou seja, há uma fonte inesgotável de vida, de vitalidade para ele, e portanto ele vai sempre dar o seu fruto. Aleluia. Tem pessoas, amados irmãos, que é impressionante. Você encontra com elas, mesmo numa situação difícil, e ela está dando fruto. Quantas vezes eu não já vi situações, eu mesmo, ou irmãos que me contaram, e foram visitar o irmão ou a irmã que estava numa situação difícil lá no hospital, pensando de levar uma mensagem de conforto, de consolo, de não se desesperar. Quando chegou lá, eles é que voltaram consolados, eles é que voltaram abençoados, porque a irmã ou o irmão, mesmo numa situação difícil ali, mas tinha uma palavra cheia de sabedoria de Deus, uma palavra de fé, de esperança, de confiança no Senhor, aleluia. O que é isso? Como é que alguém está doente no hospital, às vezes desenganado pelo médico, e ainda tem uma palavra de esperança? É uma árvore plantada junto às águas, aleluia. Não falta vida para ela, não falta vitalidade, não falta fruto, cujas folhas, diz o salmista, não caem. Você sabe quando é que a árvore perde as folhas? Normalmente é na estação seca, ou quando há uma seca muito grande. Quando há uma seca, nós aqui do Nordeste, especialmente quem é do sertão, sabe que tudo fica estéril. Quando há uma seca, as árvores se livram das folhas, porque através das folhas elas perdem muita água.
evapora muita água, então ela se livra das folhas, fica tudo seco. Você sabe que na seca passarinho não põe ovo, porque fica estéril. Por quê? Porque não tem vida. Uma árvore que perdeu as folhas, é símbolo de alguém que está numa sequidão, que está sem vida, que está sem vitalidade. Mas diz a palavra de Deus, que o homem que confia no Senhor, que anda nos caminhos do Senhor e que medita na sua lei, nem as suas folhas vão cair. Aleluia. Pode cair o cabelo, né, irmã Lésia? Mas não cai as folhas. Pode até perder o cabelo, mas não perde as folhas. Quer dizer, ele não fica na sequidão, não fica sem vitalidade, porque o Senhor é quem o abençoa. E o final disso tudo aqui, o salmista diz: tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Tudo quanto fizer, tudo. O que ele colocar a mão, ele vai prosperar. O homem que está debaixo da direção de Deus, no centro da sua vontade, a mulher que está fazendo o que agrada ao Senhor, tudo o que ela fizer vai prosperar. Glória a Jesus. Eu cito o exemplo aqui de José. Colocaram José na casa de Potifar, ou seja, venderam ele como escravo. Meu irmão, um menino que foi criado para ser o chefe, que tinha uma roupa diferente, que era para não ir para o mato cuidar de ovelha, e agora se viu como escravo, vendido como escravo, era uma situação para qualquer um entrar em depressão. Mas José confiava no Senhor. E em vez de ficar deprimido, acabrunhado, ele foi trabalhar e de repente se tornou o capataz, o mordomo de toda a casa de Potifar. Por quê? Porque na mão de José, a casa de Potifar prosperou. O egípcio disse: rapaz, meus negócios estão indo muito melhor com esse escravo hebreu aí, deixa ele aí, bota mais isso aqui, ó, toma conta disso aqui, pega mais isso aqui, toma conta disso aqui. Daqui a pouco ele estava tomando conta de tudo. Por quê? Porque prosperou. Aí veio a mulher dele, usada pelo inimigo, armou uma armadilha, uma calúnia, José foi preso. Pronto, agora ele vai entrar em depressão, na cadeia, preso. E quando nós estamos falando de cadeia, meu irmão, nós não estamos falando de uma cela de chãozinho limpo, como hoje tem aí, não. Nós estamos falando de um porão imundo que era lançado o malfeitor lá para morrer. Conviver com rato, com todo tipo de sujeira. Mas lá, José prosperou. José prosperou tanto que o carcereiro colocou ele como auxiliar, porque tudo estava indo bem quando José estava ajudando lá. Ele prosperou até na prisão. Meu irmão, a palavra de Deus não falha. Quando o homem está na vontade de Deus, cumprindo aquilo que a Bíblia lhe diz, tudo quanto ele fizer prosperará. Aleluia. Se ele arruma um emprego, ele vai bem. Se ele sai dali e vai para outro canto, ele vai bem. Ele ficou desempregado, botou um negocinho para ele, daqui a pouco vai bem, está crescendo. Ele foi fazer um serviço na casa de alguém, ele foi bem, porque ele está debaixo da bênção de Deus. Tudo quanto ele fizer vai prosperar. Esse é o verdadeiro homem próspero. Ele pode não ter o dinheiro do mundo todo, ele não pode ter o bolso cheio de dinheiro. Pode ser que a conta corrente esteja vazia ou nem tenha, mas ele é abençoado no que ele faz. Ele é feliz, ele é próspero, ele é bem-sucedido, aleluia. Porque isso não está diretamente ligado apenas a dinheiro, é muito mais a satisfação de vida e ver a bênção de Deus sobre o que você está fazendo, aleluia. O caminho do ímpio, no entanto, é o oposto desse homem justo, desse homem próspero. Enquanto o homem justo é uma árvore bem firmada, que o vento não tira ela do lugar, o ímpio é como a palha que o vento espalha. Uma vida de total instabilidade. Hoje parece que está tudo bem, amanhã já não está nada bem. É uma palha espalhada pelo vento, que é uma figura que a Bíblia usa para falar de alguém que repentinamente pode ser destruído. Eu tive anos atrás em Curitiba, e ali conversando com
um casal de irmãos, donos de uma imobiliária, que trabalha numa área muito nobre da cidade, onde só tem mansões. E eles dizendo, pastor Kleber, tem mansões aqui, assim, talvez hoje, preço de 3, 4 milhões. Que o camarada começou a construir. E quando terminou, nem foi morar lá, porque já tinha se separado da mulher, já tinha arrumado outra, já tinha largado os filhos, já tinha não sei o quê. A família estava destruída, não deu tempo nem morar na mansão que ele construiu. Sabe o que é isso? É a palha, a moinha que o vento espalha. O homem ímpio é assim, ele acha que está tudo bem, mas ele, a qualquer momento, pode vir a destruição para ele. Jó capítulo 21, ele usa a mesma figura e diz, porque são os ímpios como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Então pense numa coisa totalmente instável, que de repente o vento vem e leva embora. Assim é o homem que é ímpio, que não tem Deus no coração. No contraste com o justo, o ímpio, ele vive somente para si mesmo, ele é arrogante, ele tem a vida centrada em si mesmo, é independente de Deus e da sua palavra, mas por isso mesmo a destruição virá repentinamente sobre a sua vida. Porque a essência do pecado é a rebelião contra a vontade de Deus. Pecado não é simplesmente porque alguém tirou a vida de outro, ou porque usou droga, ou porque se embriagou. Isso é o reflexo do que é realmente pecado, que é a rebelião contra Deus. O problema não está simplesmente porque ele bebeu, ou porque ele fumou, ou porque ele fez isso. O problema está na sua atitude de rebelião contra a vontade de Deus, revelada na sua palavra, que diz que não deve fazer estas coisas. O ímpio vive em rebelião, mas o texto diz que esse ímpio, ele não vai subsistir no juízo, ou seja, quando houver o julgamento de Deus, ele será condenado e nem vai permanecer na congregação dos justos. O ímpio será desarraigado do meio dos justos. E aí nós temos que ter o cuidado, queridos, de observar o que o salmista está nos dizendo para aplicarmos à nossa vida. Porque veja só como nós vemos aqui o padrão da impiedade. Nós vimos que ele começa com um padrão de pensamento pecaminoso, o conselho dos ímpios. Esse padrão do pensamento, ele vai se revelar logo num padrão de comportamento leviano, o caminho dos pecadores. E por último, ele leva a um padrão de identificação como pecador, o assentar-se no meio dos escarnecedores. Alguém começa só pensando, daqui a pouco está agindo, e daqui a pouco está totalmente identificado com esta vida. Por isso nós temos que ter cuidado, irmãos. Que tipo de pensamento você está alimentando? Ou que tipo de coisa você está colocando diante dos seus olhos que vai influenciar o seu pensamento? Quem passa o dia vendo ímpio na televisão, começa a pensar como eles, daqui a pouco começa a agir como eles, daqui a pouco está sentado no meio deles e não vê problema nenhum. Quem começa a conversar com os ímpios e ouvir os seus conselhos e achar que eles estão certos, daqui a pouco está fazendo como eles fazem e daqui a pouco está compartilhando do destino que eles terão. O homem que começa ouvindo o conselho dos ímpios vai andar no caminho dos pecadores e daqui a pouco está assentado no meio dos escarnecedores como se nada tivesse acontecendo. Nós temos que ter cuidado porque o homem vai se acostumando cada vez mais com este padrão. Primeiro ele só anda, depois ele já se detém, ele para e por último ele está assentado lá. Primeiro ele só estava ouvindo de passagem. Depois ele já começou a praticar no dia a dia. E por último ele está agora perfeitamente assentado como se fosse a coisa mais natural da vida. Há um texto de um escritor britânico que eu quero citar aqui, que ele diz assim: vício é um monstro de aspecto tão horroroso que para se odiar precisa apenas ser visto. Se você vê um homem caído na sarjeta, se você vê um sujeito drogado,
Se você vê um sujeito que perdeu tudo no jogo de baralho do bicho ou de qualquer coisa, você vai logo dizer, meu Deus, que coisa horrível. Mas o problema, ele diz, se for visto muito frequentemente, torna-se demasiado familiar. E então, primeiramente, o toleramos. Em seguida, sentimos pena. E, finalmente, o aprovamos. Este é o padrão de crescimento no caminhar daquele que não ouve a palavra de Deus. Ele começa achando que aquilo é horrível, mas se ele vai ouvindo e vai vivendo naquilo ali, daqui a pouco então ele está tolerando, depois ele está sentindo apenas pena, por último ele está já aprovando. Aplique isso a qualquer situação da vida e você vai ver que é verdadeiro. Alguém vê um homem caído na sarjeta, embriagado, vai achar aquilo a coisa mais ridícula do mundo. Mas se ele vai convivendo com alguém diz, não, tome só uma cervejinha, não tem problema, ele vai achando aquilo normal, natural, já está tolerando um golinho ou outro e daqui a pouco ele está no meio deles da mesma maneira. Nós vimos há anos passados, queridos, que comportamentos levianos, comportamentos como do lesbianismo, do homossexualismo, eram totalmente reprováveis na sociedade. Mas o que acontece? Começaram a se acostumar com isso, estavam tolerando. E agora já está sendo colocado como se fosse o padrão mais natural do mundo, querendo inclusive ensinar as crianças nas escolas a viver conforme este padrão. Nós não podemos aceitar isso. Comece ouvindo o conselho dos pecadores, daqui a pouco você está andando no caminho deles e depois você está sentado no meio da roda dos escarnecedores. Então antes que você se assente na roda, meu irmão, tire fora qualquer conselho dos ímpios da sua vida para que você possa ser um homem feliz, uma mulher próspera e abençoada por Deus. Não se acostume com o pecado. Não tolere a injustiça. Não aceite e nem tenha apenas pena daqueles que estão vivendo contra a palavra de Deus. Porque logo, logo, você vai estar aprovando aquilo que eles estão fazendo. Nós temos que ter cuidado. O salmista, nesse salmo primeiro, vai nos dar aqui um padrão, queridos, do que é o homem próspero e abençoado. Ele vai dizer como deve viver o homem que quer agradar a Deus. Se você vai ler o Salmo 2 até o Salmo 150, primeiro você precisa aceitar o Salmo primeiro. Antes de tudo, você precisa entender o que Deus espera do homem que vai louvar a Ele, que vai entoar os cânticos dos salmos. Deus não aceita se não for segundo o padrão do Salmo primeiro. Então, aqueles que querem realmente ser abençoados, prósperos, felizes, primeiro, eles se afastam dos ímpios e seguem a orientação da palavra de Deus. E quando fazem isso, eles são transplantados para um lugar de fertilidade. Ao redor dele pode estar tudo seco. Pode estar todo mundo preocupado. Pode estar todo mundo ansioso. Pode estar todo mundo depressivo. Mas ele está sóbrio, louvando a Deus, confiando no Senhor, porque ele é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aleluia! Porque ele lê a palavra de Deus que lhe mostra quem é o Deus a quem ele serve, o que ele pode fazer, e ele confia neste Deus. Aleluia! Você quer ser abençoado, meu irmão? Diminua o tempo de televisão, aumente o tempo de Bíblia. Você quer ser um homem próspero? Diminua o tempo de Facebook, aumente o tempo de palavra de Deus. Você quer ser um homem realmente bem-sucedido na vida? Diminua as conversas nas redes sociais e aumente a conversa com Deus na palavra e na oração. Você vai ser um homem próspero, feliz e abençoado, uma mulher de Deus. Aleluia! Ele vai dar fruto. Esse fruto é a recompensa de Deus para ele, porque ele fez o que agradou a Deus. Quando eu deixo de conversar qualquer coisa na rua, ou de ficar batendo papo, perdendo tempo nas redes sociais, e me volto para a palavra de Deus, eu estou dizendo que Deus é mais importante do que as outras pessoas.
Eu estou dizendo que para mim é melhor escutar Deus do que escutar os outros. Eu estou dizendo que é melhor para mim passar tempo com Deus do que passar tempo com qualquer outro. E quando nós fazemos isso, Deus se agrada deste comportamento, dessa valorização que nós damos a Ele, e Ele então vai abençoar o homem que faz isso. Ele vai ter folhas e frutos todo o tempo. Vai ter vida e vida abundante. E vai ter vida eterna, porque quem segue a palavra de Deus vai encontrar a fonte da vida eterna, que é Cristo. Aleluia. E vivendo nele, jamais morrerá, disse o Senhor. Nem morrerá, aleluia, espiritualmente, nem morrerá eternamente, porque está com as suas raízes ligadas na fonte de vida, que é o Senhor. Aleluia. Quem é que não quer ser próspero? Quem é que não quer ser abençoado? Todo mundo quer. Só que há pessoas por aí ensinando errado. Tem gente que acha que para ser próspero você tem que dar um jeitinho em tudo. Você tem que aproveitar qualquer oportunidade para você se dar bem. Tem gente que pensa que para ser próspero você precisa enganar, mentir. Você precisa abraçar qualquer oportunidade sem se importar de onde ela vem. Mas não é esse o caminho que a palavra de Deus mostra para alguém ser próspero. Você quer ser próspero? Você pode escolher o caminho do ímpio ou você pode escolher o caminho do justo. Se você escolher o caminho do ímpio, você pode até ser próspero por pouco tempo. Mas no final, você vai para o caminho da destruição. Agora, se você escolher o caminho do justo, você não vai ser próspero tão rápido quanto o ímpio. Provavelmente não. Mas você vai ser abençoado, aleluia, e terá em abundância, principalmente a abundância da felicidade que Deus dá no coração do homem, aleluia. Ele pode estar passando por uma enfermidade, mas ele está feliz com o Senhor. Ele pode estar passando pelo desemprego, mas está feliz com o Senhor. Ele pode estar passando pelo aperto, mas está feliz com o Senhor. Alguém pega ele e joga lá no meio do mato, pensa que ele vai desaparecer. Deus está com ele, ele é feliz com o Senhor. Alguém demite ele, alguém deixa de pagar o salário dele, alguém faz qualquer coisa com ele, achando que ele vai se acabar. Mas quando ele está seguro no Senhor, não lhe falta folha e nem lhe falta fruto, aleluia, nem falta vitalidade e nem falta recompensa para ele, porque ele está abrigado, aleluia, nas asas do Todo-Poderoso e nutrindo vida, aleluia, de uma fonte inesgotável que é a água plena do Senhor, aleluia. Então, queridos, embora para alguns pareça que o ímpio é melhor, embora para alguns pareça que o justo, ele não vai bem, mas a Bíblia nos mostra, nos garante, que o justo no final será recompensado. Porque Deus abençoará o justo, aleluia. Deus conhece o seu caminho, ou seja, Deus aprova o seu andar, e Deus está com ele nesta caminhada, aleluia. Mas o ímpio será condenado. Então, se você quer ser próspero, evite ímpio a todo custo. Se você quer ser próspero, nem ouça o conselho deles, nem se comporte como eles, e nem muito menos aprove o que eles fazem, e você será um homem e uma mulher feliz e abençoada pelo Senhor. Aleluia. Que regra extraordinária para viver o salmista nos dá neste salmo primeiro. Se você lê esse salmo e faz como o salmista diz que o homem que quer ser feliz faz, se você medita nele e aplica essa palavra à sua vida, você é próspero, feliz, abençoado e dá vontade de ler os outros 149 salmos para ter mais instrução ainda para o nosso viver e sermos muito abençoados pelo Senhor. Que Deus nos ajude, queridos irmãos. Que nós possamos cada dia investir mais na nossa vida espiritual. Investir mais tempo com Deus. Investir mais tempo na palavra, mais tempo na oração, mais tempo de estar na casa do Senhor. Isso trará vitalidade para a nossa vida, aleluia, espiritual e material. Glória a Jesus. O ano da sequidão vem para todo mundo, mas a árvore que está junto aos ribeiros
ela não se abala nem no ano da sequidão. A Bíblia vai dizer que os que são plantados na casa do Senhor, até na velhice, ainda darão frutos. Glória a Jesus. Quantos servos de Deus, ainda com a idade avançada, ainda estão pregando, às vezes sem dizer uma palavra, pregando com a sua história de vida, pregando com o seu exemplo de viver, pelo o caminhar que eles tiveram durante a sua vida, continuam dando fruto, porque mesmo na velhice, aleluia, ainda estão ali, junto à água que traz vida, e ainda estão produzindo muito para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Se você quer ser próspero, quer ser feliz, quer ser abençoado, quer ser um homem mais do que bem-sucedido, um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, faça como diz o salmista, aplique essa palavra no seu coração e Deus lhe abençoará plenamente na sua vida. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.